Boa noite para vocês todos. Muito bom ter vocês aqui de novo, graças a Deus. Muito feliz em poder trocar, né? Partilhar aí um pouquinho sobre o livro, sobre a palavra de Deus, sobre as experiências de vocês. É muito importante esse momento de troca, né? E é muito valioso, muito importante que vocês. E eu sou grata por esse tempo que vocês tiraram realmente da rotina de vocês para estar aqui todo sábado para a gente falar, né? Nós vamos terminar, se eu não me engano, no segundo sábado de maio. E aí, no terceiro sábado de maio, depois eu vou deixar um convite para vocês, mas é em aberto, tá? Mas até chegar lá, eu vou falando. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente poder começar. Estão vendo aí tudo? Calma aí que eu vou interromper para eu habilitar o áudio, senão a gente não consegue. Aí. Pronto. Vamos lá, então. Opa, não é o primeiro, gente, é o segundo, porque a pessoa usou o mesmo modelo do slide, mas é o segundo. Já corrige agora, já. Segundo encontro, então, nosso. Como vai ser a nossa mesa, igual foi na semana passada. E aqui o povo me liga, tipo assim, agora. Foi na semana passada, igual foi da semana passada. Então, vai ter esse momento para a gente despertar a nossa alma, para a gente realmente absorver um pouquinho mais do que Deus tem para nós. Normalmente, eu sempre vou trazer uma música. Se alguém tiver alguma sugestão para mandar durante a semana também, fica à vontade, tá? Depois, os dias do capítulo 2, que é o capítulo 2, na verdade, é o propósito 1 da nossa vida, né? Que é você foi planejado para agradar a Deus. Depois, 3, momento de partilhar a mesa, depois as considerações e até a próxima. Então, hoje, nosso Despertar a Alma, nós vamos com essa música aqui. Já vou abrir para vocês. Quem tiver no celular... Não tem pra ninguém. Se você quer viajar muito, mas muito barato mesmo, a 123 Milhas tem os melhores preços da internet. São... Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lá, 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 lá. E arrastar. Lá, 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 lá. Jesus, eu quero muito você, pegar tuas sandálias e esconder, esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti, te abraçar. Lá, 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 te abraçar. Lá, 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 lá. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo, tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lá, 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 me acalmar.
camisa, com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Te abraçar. Eu quero te abraçar. Te abraçar. Preciso tanto de ti, tanto, tanto, tanto. Eu quero ficar contigo, meu Jesus. Quero te abraçar. Quero te tocar. Eu gosto muito dessa canção, porque como vocês perceberam aí, é como se fosse a relação de uma filha com um pai, né? Normalmente, quando a gente é criança, a gente sempre quer repetir, né? Reproduzir o comportamento dos adultos, né? E aí ela coloca aí num ambiente da presença de Deus mesmo, né? Jesus, eu quero vestir suas camisas com as mangas maiores que as minhas, ou seja, eu sei que não serve, mas eu quero para mim, né? Então, assim, é muito gostosa essa música, ela se chama Intimidade. E realmente eu a uso, pelo menos eu a uso em muitos momentos de intimidade com Deus, eu gosto muito dela. Vamos lá, então. Capítulo 2, propósito 1, você foi planejado para agradar a Deus. Então, agora, a partir do capítulo 2, nós começamos a conhecer quais são os propósitos realmente de Deus para as nossas vidas, né? Porque até o capítulo 1 tinha sido introdução do livro, né? E agora a gente começa a conhecer para que a gente está aqui, por que a gente foi feito, né? Então, nós fomos planejados para agradar a Deus, né? Nós fomos planejados para ter o sorriso de Deus nos lábios dele, e isso é muito lindo, né? Lá na página 73 diz assim, que lá do céu, como testemunha invisível, Deus sorria ao assistir o nosso nascimento. Então, tem um vídeo, depois eu passo para vocês, quando eu postar. Aliás, vou passar depois, eu só não posso esquecer. Acho que vocês já devem ter assistido ele. É um vídeo onde Jesus, tem o figurante de Jesus, né? E ele tá com pessoas em vários lugares. Então, assim, ele tá com pessoas... assim, no casamento, a parte do casamento para mim é a mais linda. Ele tá junto do lado do noivo, esperando a noiva vir, e ele sorri, e é um momento prazeroso para ele. Ele também tá na parte do nascimento, tá na parte dos conflitos, tá no leito de morte, ele tá em vários lugares. Inclusive, eu lembrei agora que eu acho que eu mandei para Dai, quando ela foi ter o Theo, né, Dai? Só me lembra aí se eu mandei para você mesmo, eu acho que sim. Quando ela foi ter o Theo, ela estava na maternidade, a gente estava conversando, eu falei, assiste esse vídeo, se você tiver tempo aí, né? Que era realmente como quando Jesus estava ali com as pessoas, em cada um dos ambientes, né? É muito legal esse vídeo. Aí ele fala dos 5 sentidos, gente. Isso é muito incrível se a gente for parar para pensar, né? Ele fala assim, um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Então, é algo que vem dele, né? Essa apreciação pelo prazer. Ele o criou com 5 sentidos e emoções para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não que apenas suporte. O motivo pelo qual você...
O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à sua imagem. Então, assim, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, tudo que ele tem, nós também temos o direito de ter. Isso é incrível quando a gente tem essa percepção, né? E a questão dos 5 sentidos explora muito essas características de Deus, né? Em cada um dos nossos sentidos, se a gente for observar a perfeição de como Deus nos fez, né? Que mais? Dar prazer a Deus é o que se chama adorar, né? E aí, vamos falar um pouquinho disso, né? Qualquer atitude que agrade a Deus é um ato de adoração. Como o diamante, a adoração apresenta várias facetas, então existem várias maneiras de adorar, e aí ele começa a discorrer sobre isso. Antes ele fala sobre os antropólogos, né? Que são as pessoas que estudam o comportamento do homem, né? Do ser humano. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, estabelecido por Deus na estrutura de nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos um substitutivo, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores. Então, assim, isso é muito sério, a questão da adoração, né? Que a nossa estrutura é feita para adorar. E aí, se a gente adora coisa errada, né? Se a gente foca no lugar errado também, né? Isso é prejudicial para as nossas vidas. Por isso é que a gente tem que manter o foco em Deus, que é Ele a razão pela qual nós adoramos, né? Sempre. Aí, ele dá aí o exemplo para ampliar a compreensão do termo adorar, né? Aí, bora lá. Você talvez vincule essa palavra a cultos na igreja em que haja cânticos, orações e pregações. Normalmente, quando a gente fala adoração, logo a primeira coisa que passa na cabeça é essa, né? Essa estrutura, esse modelinho. Só que não existe esse padrão, né? Ou visualize um cerimonial com velas e ceia, ou imagine curas, milagres e experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, pode sim, né? Porém, vai muito além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida. Então, a gente precisa pegar essa percepção de, poxa, é o estilo da minha vida. Como hoje, por exemplo, hoje em dia está muito na moda ser fitness, né? Então, é o estilo de vida das pessoas. Mas o nosso estilo de vida como cristãos não é ser fitness, não é ser nada disso, é sermos pessoas que adoram, né? E aí ele começa a colocar os exemplos de adoração, né? Adorar é mais que música. Então, a adoração ela não se restringe só à música. E esse capítulo especificamente falou muito comigo. Eu sou ministra de louvor. A Ká também está aqui, é ministra. A Eli eu sei que ministra. Minha mãe está aqui, já ministrou também. A Dai, não sei, eu acho que não. A Dai é a única que não canta. E o Zildo também não. Mas falou muito com o meu coração a respeito da adoração mesmo. Nós que ocupamos a posição de ministro, nós precisamos ter muita responsabilidade pelo que nós fazemos, né? Primeiro, para que a gente não venha adorar a nós mesmos. Segundo, para que as pessoas não adorem a nossa pessoa, mas que a gente conduza as pessoas à adoração a Deus, né? Isso é muito importante. Aí ele faz uma observação aqui, ó. Na verdade, a adoração é anterior à música, né? Ela existe antes do que a música. Adão adorou no Jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música até o Gênesis 4:21. Então, Adão já tinha sido criado e ele já estava adorando. Com o nascimento de Jubal. Então, Jubal foi o primeiro músico registrado na Bíblia, foi Jubal, não foi Adão. Músico, tá? Que fala sobre instrumentos e tudo mais. Então, se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais adoraram. Adoração é muito mais que música, né? A questão dos estilos também que eu coloquei aí. Quando ele fala assim, a adoração não tem nenhuma relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos de música porque ele inventou todas elas, rápidas e lentas, altas e suaves, antigas e modernas. É provável que você não goste de todas, mas Deus sim.
se são oferecidas ao Senhor em espírito e em verdade, então são um ato de adoração. Eu gostei dessa parte aqui também, deixa eu ver se eu coloquei ali. Tá mais por baixo. Mas não existe um estilo bíblico, então não existe um estilo bíblico de adoração através da música, né? Não existem notas musicais na Bíblia. Hoje nem mesmo temos os instrumentos utilizados nos tempos bíblicos, né? Se a gente quiser seguir a risca a adoração da Bíblia, não rola, né? Porque a gente não tem os aparatos que eles tinham. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, a sua formação e personalidade, do que sobre Deus. O som de um grupo étnico pode soar como um barulho para outro grupo, mas Deus gosta da variedade e aprecia todos os estilos. Aí ele coloca uma coisa que é muito interessante. Não existe nada que possamos definir como música cristã. Existe apenas letra cristã. Então é diferente, né? É a letra que torna uma canção sagrada, não a melodia. Não existe melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como saber se é ou não uma canção cristã. Então, às vezes você pode até saber numa música instrumental que louvor é aquele, porque você se lembra da letra. Só por conta disso você sabe identificar. Porque se você não souber a letra, você não sabe se aquela é uma música sagrada ou não, se ela é consagrada a Deus ou não, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Essa diferenciação e esse respeito também que a gente precisa ter pelos vários estilos musicais, né? A igreja, antigamente, até hoje, ainda tem alguns segmentos cristãos que têm alguns preconceitos contra alguns estilos musicais, né? Mas a gente tem que saber que a música, os estilos, os ritmos, eles foram criados por Deus. E, assim, a gente teve muito no passado essa mentalidade horrível de rotular. Não, essa música é do diabo. E ele foi tomando conta, porque tudo que a gente dá, ele toma conta mesmo, né? Todas as coisas são de Deus, mas a partir do momento que a gente dá legalidade, ele entra dentro mesmo, entra dentro é ótimo, entra e faz tudo o que ele quiser, né? Aí, quando ele fala assim, adoração não é para benefício próprio. A gente precisa tomar muito cuidado disso também, que é o que eu falei lá no começo com relação aos ministros, né? Que as pessoas, às vezes a gente ouve essa frase, eu não gostei do louvor de hoje. Cara, nós estivemos ali, não foi para você, não foi para a pessoa, foi para Deus em primeiro lugar, né? Nós precisamos lembrar disso. E aí ele diz aqui, se você alguma vez já disse, não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre os irmãos, edificação e evangelização. E existem benefícios na adoração, mas não adoramos para nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar ao Criador. Então, precisamos estar muito atentos a isso, né? Nos nossos ambientes de culto a Deus, porque o culto ele é para Deus, ele não é para nós. É diferente do momento, por exemplo, de intimidade, você e Deus na sua casa, do seu devocional. Aí sim, é um momento seu e Deus. Mas o culto geral, a união dos irmãos na igreja, ela é feita para Deus, não é feita para nós, né? Nós é que recebemos de consequência as bênçãos que Deus derrama pela comunhão, mas é para Ele. A adoração não é parte de sua vida, é a sua vida. Então, volta de novo aí a questão do estilo de vida, né? E aí eu coloquei algumas referências bíblicas aí que tá aqui, né? Estejam sempre na presença de Deus, ou seja, a gente precisa estar constante. Não existe adoração fora da presença e adoração dentro da presença. E desde que eu aprendi isso, né? Tem irmãos que começam a oração, Senhor, entramos na sua presença. Nós não entramos, nós precisamos estar constantemente na presença, né? Eu aprendi isso e nunca mais eu falei, Senhor, entramos na sua presença. Não, você pode dizer, Senhor, nós nos colocamos aqui, sei lá, fala outra coisa, mas na presença a gente precisa estar a todo tempo, né? Salmo 105:4, que está aí. Depois a outra referência é 1 Coríntios 10:31, que diz, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Esse versículo é muito forte e complementa com os de baixo, que é de Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para com os homens. Então, assim, tudo é tudo, né? Desde o nosso primeiro respirar da manhã, respirou, não comece o dia xingando, gente, pelo amor de Deus. Comece o dia agradecendo. Faça como para o Senhor, né? Também. É tudo que a gente for fazer. Isso é um exercício, a gente se lembrar sempre que a gente está fazendo para Deus, a gente não está fazendo para nós mesmos, né? Nós somos abençoados por consequência do que a gente, da motivação do nosso coração para com Deus. Eu sempre foco nisso, assim. A bênção é uma consequência da minha ação primeiro, né? Da minha ação. Romanos 12:1, que ele coloca aqui também, diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entregue a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Romanos 12:1 AM. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente da sua presença. Então, assim, tudo, né? Não tem o que pôr e nem tirar, é absolutamente tudo. E aí eu coloquei ali o exemplo da paixão, que ele fala, né? Quando eu me apaixonei pela minha esposa, eu pensava nela o tempo todo, no café da manhã, dirigindo, indo para o trabalho e tudo mais. Vocês me conhecem, todos que estão aqui. Eu sou solteira, né? Mas converso com muitas pessoas, né? Sou líder do grupo dos jovens e tal. E a gente sabe como é essa questão da paixão. Olha lá, Eliane. A gente sabe como é essa questão da paixão. Não vem, hein? A gente é apaixonado mesmo. É uma coisa que é incontrolável, na verdade, né? Que é 24 horas por dia, você querendo saber como está e tudo mais. E essa deve ser a nossa comunhão para com Deus. 24 horas por dia, sabendo, Senhor, qual que é a sua vontade para mim agora? O que eu preciso fazer agora? O que o Senhor está achando disso? O que o Senhor não está achando? Será que eu estou indo certo? Será que eu não estou indo? A gente precisa se desenvolver assim. A parte do livro aqui, então, foi o dia 8, esse, né? O tema foi: fui planejado para agradar a Deus. Depois, o versículo para memorizar foi: o Senhor está contente com o seu povo, Salmos 49:4. E a pergunta foi: que tarefas simples eu poderia começar a fazer como se fosse diariamente para Jesus? Então, tarefas simples do dia a dia. Eu acredito que eu dei vários exemplos aqui, mas se alguém quiser dar mais algum, pode abrir o microfone ou digitar no chat aí que eu leio aqui, tá bom? Se alguém não quiser falar, se alguém quiser ou não quiser, a gente vai para o próximo. Bora lá, então. Capítulo... Eita, vou ler. É o dia 9 agora. O que faz Deus sorrir? Nós sabemos que nós somos motivos da expressão do sorriso de Deus, né? Mas o que mais faz Deus sorrir? O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida, ou seja, conquistar o sorriso de Deus diariamente deve ser o nosso objetivo, né? E poxa vida, quantas vezes a gente falha nessa conquista, né? De conquistar o sorriso de Deus, né? Mas a gente precisa ter isso como objetivo central da nossa vida, conquistar o sorriso de Deus. Aí ele coloca o exemplo de Noé, né? Ele fala que Noé é desses maiores exemplos de alguém que conquistou o sorriso de Deus em meio a uma geração perversa, corrupta, horrível. Noé foi o único que Deus encontrou graça para começar, a gente imagina a responsabilidade e o prazer também que Deus teve em cima dele, de, poxa, através da vida só dele, não existia mais ninguém que fosse digno daquilo. Só dele de recomeçar a humanidade inteira, assim. Então, assim, foi, para mim, é extraordinário, né? O exemplo de Noé, nesse sentido de alegrar o coração de Deus, né? Ele foi um homem justo e bom, né? Justiça e bondade, algo que precisa estar na nossa vida, assim, lado a lado, né? Deus sorri quando o amamos, Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Então, assim, quando nós colocamos qualquer coisa, quando nós colocamos Deus acima de qualquer coisa, Deus sorri,
né? Porque ele está vendo que, assim, não importa o resto, importa ele. O resto ele acrescenta. É a gente confiar mesmo que o mais ele vai fazer. Oséias 6,6, na versão da BV, ele diz assim: não quero sacrifícios, quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. E as outras versões digam que as tradicionais dizem: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, dia após dia. É um versículo que fala muito comigo esse, porque é realmente uma necessidade que a gente tem, conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Porque, como ele falou aqui, é como se fosse um diamante, né? A adoração a Deus. Ela é revelada de várias faces, em várias faces. E a mesma coisa é o conhecimento de quem é Deus. Ele tem várias faces e a cada dia ele revela uma face para nós, né? Eu não me lembro quem falou isso, mas eu me lembro dessa frase e eu fico imaginando. Eu não sei se eu falei, né, no nosso outro encontro, mas foi de que por que os anjos dizem santo, 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 santo 24 horas, né, no céu? E a pessoa falando, né? Porque cada vez que eles dizem santo, Deus revela uma face diferente. E aí eles contemplam aquilo e eles dizem santo, que quer dizer separado, ungido, escolhido, né? E aí ele revela outra face e eles dizem santo. Então, assim, é uma expectativa muito grande por isso também, de estarmos junto com os anjos e declararmos santo, 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 né? Deus sorri quando confiamos nele completamente. A confiança precisa ser completa. A gente não pode confiar meia boca, né? Porque confiar meia boca não rola, tem que ser por inteiro. Imagine a cena. Então vamos lá, imagine a cena, vamos imaginar juntos. Deus aproxima-se de Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos em todo o mundo. Ninguém além de você pensa em mim, mas quando olho para você, começo a sorrir. Olha só que privilégio Deus falando isso com ele, né? Estou satisfeito com a sua vida, por isso vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. É incrível, né, gente? Essa história é incrível. E aí ele apresenta 3 problemas para despertar a dúvida de Noé. Primeiro, a chuva, porque nunca tinha chovido, né? É uma informação que às vezes passa batido, mas é muito legal. Nunca tinha chovido desde a criação. Olha quantos anos se passaram. E Deus irrigava a terra com um sereno, né? Depois vocês podem ver Gênesis 2, 5 e 6. Depois, a segunda dúvida que poderia surgir no coração dele, eu coloquei aí Caim, os quilômetros, ele morava a quilômetros de distância do mar. Então, tipo, poxa vida, Deus está mandando eu construir aqui, mas como que eu vou levar daqui para lá? Talvez ele tivesse tido esse tipo de dúvida. E os animais, né? Acho que talvez de todos esses, os animais foi o mais tenso. Porque os animais, eles foram criados, né, quando Deus criou eles, para viver em comunhão com o homem. Só que o pecado entrou e deturpou tudo, né? Até a nossa relação com os animais, né? Então, assim, eu acredito muito que eram todos dóceis, né? Mas depois do pecado, né? Imagina ficar passando a mão no leãozinho, gente. Não rola hoje em dia, né? Básico assim. Então, como que ele traria aqueles animais? Como que seria a alimentação daqueles animais? Como isso, como aquilo? Muitas dúvidas poderiam surgir na cabeça de Noé. Mas ele estava tão assim apaixonado por Deus, apaixonado pelo que Deus tinha dito para ele, que ele não se importou. Ele falou: bora, não quero nem saber, vamos obedecer e cada coisa no seu tempo, né? Página 81. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra as suas promessas, o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. Eu falei um pouquinho, se alguém aqui viu os meus stories hoje, eu falei um pouquinho sobre essa questão do quando necessário, né? Que Ele faz o impossível. Deus é um Deus de milagres? Sim. Ele é um Deus de impossível? Sim. Só que ele faz só o impossível. O que é possível, ele nos dá capacidade para fazer. E o que é impossível, aí ele coloca a mão. Então a gente precisa confiar nele integralmente, sabendo que ele vai ser Deus
do impossível. Ele vai nos sustentar no possível e vai ser Deus do impossível também, né? No impossível. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente, acabamos de falar sobre isso, sem colocarmos barreiras ou condições. Deus sorri quando a gente faz assim, age assim. Página 82. Deixa eu ver o que eu grifei aqui. Tá. Deus não lhe deve explicações, nem precisa apresentar um motivo para tudo que lhe manda fazer. A compreensão pode esperar, mas... Desculpa, gente. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Então, assim, é igual a fé. A gente precisa agir para que Deus revele o resto. Mesma coisa com a obediência. Nós obedecemos e ele libera a compreensão, ele libera o porquê, ele libera o propósito, né? E aí eu coloquei uma frase que ele colocou aqui também. Todo pai sabe que... todo pai sabe... Eita, esqueci da palavra ali. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Então, vocês todos aqui são pais e mamães, menos eu. Vocês sabem que quando o filho demora para obedecer, ele já desobedeceu, né? É óbvio isso. Então, dia 9. Acho que foi um dos dias mais longos que a gente teve de áudio. Obrigada por quem ouviu tudo. Diz assim, tema foi Deus sorri quando confio nele. O versículo foi: o Senhor se agrada daqueles que adoram e confiam no seu amor. E a pergunta para meditar foi: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da minha vida preciso confiar mais nele? Nós temos 2 minutos para o link fechar, e aí eu vou abrir outro, tá? Mas se alguém quiser falar um pouquinho aí, em qual área você identificou que precisa confiar mais em Deus, pode falar, tá bom? Vou tomar água. Vou escrever. Ninguém quer falar hoje, gente? Uma área que você precisa confiar mais em Deus? Vocês estão quietinhos hoje. Então vou encerrar esse aqui para a gente ir para o próximo, tá? Que tem continuidade do dia 9. Já mando, tá? Beijo.